Olá, investidores! Meu nome é Maria Clara, eu estou aqui com o Cataldo. Nós vamos falar um pouquinho sobre perspectivas para o Ibovespa em 2019, os principais setores e as principais recomendações. Nós estamos passando, né, a economia está passando por um momento de início de recuperação cíclica. Isso porque existe ainda um elevado nível de capacidade ociosa e, além disso, a inflação está rodando em níveis bastante baixos e uma inflação ancorada. Diante disso, diante desse cenário, é possível suportar ainda um crescimento ao longo de vários anos no Brasil. Cataldo, qual que é a sua opinião aí para o Ibovespa diante desse cenário em 2019? Então, Maria Clara, nós trabalhamos agora com o nosso cenário básico, uma expectativa de que o Ibovespa alcance 112 mil pontos nos próximos 12 meses. Essa pontuação, ela foi feita da seguinte forma: a gente leva em consideração 50% de chance de que seja feita uma reforma, uns ajustes na economia, a reforma da Previdência mais robusta, que poderia estar reduzindo em cerca de 800 bilhões de reais os gastos públicos nos próximos 10 anos. Caso isso aconteça, o Ibovespa poderia ir numa pontuação além desses 112 mil pontos, possivelmente chegar nos 140 mil pontos, e 50% também de probabilidade que o Congresso aprove uma reforma mais limitada, uma reforma abaixo do que seria o ideal para que tenha uma maior efetividade essa retomada do crescimento. E aí o Ibovespa poderia ficar ao redor dos 85 mil pontos. Na verdade, como você falou, um crescimento econômico, um ciclo de crescimento econômico mais longo, ele vai acabar por determinar que os lucros das empresas, e isso aí já foi visto ao longo desse ano, e aí o histórico já mostra isso, o lucro das empresas eles tendem a crescer numa proporção maior do que o crescimento do PIB. Tá? Também, de outro lado, acho que é importante ressaltar que a gente vê atualmente o valuation do Ibovespa precificando apenas, na verdade, um crescimento dos lucros em 2019. A gente acompanhando um índice, que é o índice MSCI Brasil, hoje ele está indicando para os próximos 12 meses um múltiplo PL, né, que é a relação entre o preço e o lucro das empresas, de 11,2 vezes para os próximos 12 meses, e essa relação situa-se muito próximo do histórico dos últimos 7 anos. Então, na verdade, isso quer dizer o quê? Que a gente tem precificado hoje, possivelmente, um crescimento dos resultados só em 2019. E, na verdade, se a gente tiver um ciclo de crescimento de 4, 5 anos, isso ainda vai ser precificado. Tá? Acho que esses são os pontos que a gente tem que ter no radar. Vale comentar ainda com o investidor que, apesar de não ser um fator definitivo, como é a reforma da Previdência, possíveis privatizações, concessões e vendas de ativo também podem impulsionar o Ibovespa em 2019. Sim, nós possivelmente vamos ver várias concessões sendo negociadas ao longo do ano, privatização não de ativos essenciais, mas no caso de bancos, possivelmente algumas subsidiárias de seguros, de cartões. Possivelmente também devemos ver no setor de petróleo, venda de ativos e também a resolução da seção onerosa, né, que vai viabilizar aí um maior volume de vendas do pré-sal, e tudo isso são fatores aí que possivelmente vão ser fatores que vão alavancar, que vão ser importantes também para uma boa performance da Bolsa Brasileira nesse próximo ano. Cataldo, e comenta um pouco com o investidor, como é que você acha que vai impactar o cenário externo para o Ibovespa em 2019? A gente não pode a gente não pode desconsiderar a questão do cenário externo. O cenário externo, ele possivelmente vai trazer algumas sessões de volatilidade, uma vez que o investidor, que a possibilidade aí de um ambiente global mais desafiador, uma desaceleração das principais economias do mundo, como a China e os Estados Unidos, isso aí possivelmente pode trazer momentos de volatilidade. Então, temos que ficar com isso no radar. Mas, no geral, a gente acredita que todo esse cenário doméstico e interno, nosso cenário que a gente já descreveu no nosso cenário base, vai ser o suficiente para fazer o mercado aí andar num patamar mais interessante. Bom, entrando agora na parte de setores e recomendações, Maria Clara, você poderia falar para a gente um pouco de bancos? Claro. Levando em consideração aí um cenário mais otimista, olhando a parte doméstica e também um maior apetite aí dos investidores, nós acreditamos que a carteira de crédito pode crescer próximo de 2 dígitos em 2019 e 2020.
Por outro lado, a gente deve ver uma maior competição entre bancos, o que vai reduzir aí o spread bancário. Nossas principais recomendações de compra aí para o setor de bancos são Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 52,00, Banco ABC com preço-alvo de R$ 23,00 e Banrisul com preço-alvo de R$ 25,00. Cabe mencionar ainda que o Banco do Brasil apresenta múltiplos bastante atrativos quando comparado com outros bancos de grande porte. Cataldo, agora você pode comentar um pouquinho aí sobre as commodities? Sim, você falando de commodities, é muito importante ver como é que vai ser essa questão do crescimento econômico global. Então, a gente tem uma expectativa que tanto a China quanto a economia dos Estados Unidos, eles possam mostrar aí alguma desaceleração, mas não vai ser nada que vai acontecer de uma forma muito brusca. Então, nesse sentido, a gente vê, tem ainda como premissa básica que o minério de ferro deve ser negociado em níveis saudáveis, alguma coisa como $65 por tonelada, $70 por tonelada, né, nos próximos meses aí. No Brasil, a gente vê que possivelmente também, concretizando esse quadro, esse cenário de uma retomada da economia, então setores como setores de construção civil, parte de infraestrutura, as indústrias ligadas à produção de automóveis e também de bens de utensílios domésticos também devem ter uma boa performance. Então as empresas siderúrgicas também devem ter um bom desempenho. No setor de papel e celulose, também focando aí a demanda, a balanço oferta-demanda global, vendo a mesma premissa se aplica à evolução aí da economia da China, dos Estados Unidos, da Europa. A gente tem uma expectativa de que os preços da celulose eles se mantenham em torno de $770 por tonelada em 2019, um pouco acima dos 715,50 que foi agora em 2018. Mas um balanço oferta-demanda, sem entrada de novas capacidades, deve fazer com que tudo se ajuste num patamar positivo. As nossas principais recomendações nesse setor são Suzano, compra pessoal R$ 60,00. A gente, então, vê aí a conclusão da fusão entre Suzano e a Fibria no início de 2019 e o início da desalavancagem como ponto aí bastante importante, aproveitamento de sinergias, que são bastante grandes, em torno de 15 bilhões, devem ser os principais triggers a serem acompanhados. Para a Vale, nós temos uma recomendação também de compra pessoal de R$ 69,00. O foco aí vai ser a continuidade aí da eficiência de custos e eficiência de alocação de capital e, no caso, aí, a questão dos preços do minério, que a gente vê que deve continuar a deixar a empresa reportar geração operacional de caixa, que a gente chama de EBITDA, bastante interessante daqui para frente. E no setor de siderurgia, os em Minas, com preço-alvo de R$ 17,00, a gente vê essa empresa ainda com uma capacidade ociosa, então numa retomada econômica ela não precisa fazer investimentos logo de cara, e ela tem grande chance de conseguir continuar fazendo boas negociações de preços agora no ano que vai entrar. Então a gente tem para ela uma recomendação, como eu já falei, compra pessoal de R$ 17,00. Vamos passar agora então para Maria Júlia, que vai falar sobre os demais setores. Obrigada, Clara. Eu vou começar então pelos setores de energia elétrica e de saneamento. A gente tem como base para esses dois setores de que o Brasil deve continuar com a sua rota positiva, ou seja, de leilões de privatização e recuperação das margens operacionais de distribuidoras. A questão da privatização fica ainda mais forte quando a gente vê que alguns estados brasileiros estão passando por fortes questões de endividamento. Então, é de se esperar que algumas renegociações de dívida com o governo federal e com o BNDES venham e, para isso, alguns estados devem prometer ativos de privatização. No setor de energia elétrica, as nossas principais recomendações são CEMIG e Energisa. Para a CEMIG, a gente tem uma recomendação de compra com preço-alvo de R$ 17,00. Já para a Energisa, a nossa recomendação também é de compra, mas o preço-alvo é de R$ 52,00 por unit. No setor de saneamento, a nossa principal escolha é a Sanepar, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 90,00 por unit. Bom, agora eu vou falar sobre o setor de petróleo. E sobre o petróleo, apesar de a gente ter realizado alguns reajustes na projeção de curto e médio prazo para a commodity, a gente continua com uma previsão de longo prazo de $70 o barril. Dada a recente decisão da OPEP de corte de produção, os mercados de petróleo devem se reequilibrar. No entanto, a demanda continuará sendo uma preocupação por conta da possível desaceleração global.
A Petrobras é a nossa principal escolha no setor e a gente acredita que algumas notícias positivas podem se materializar nos próximos meses com a venda de ativos e transferências de direitos. A nossa recomendação é de compra com preço-alvo de R$ 37,00 por ação. Agora, sobre o setor de tecnologia e telecomunicação. O setor de tecnologia, a gente tem uma visão otimista, já que a TOTVS e a Linx são companhias que devem se beneficiar de uma potencial recuperação macroeconômica de oportunidades no segmento de microempresas e também nos meios de pagamento. Além disso, ambas as companhias são possíveis alvos de M&A. Enquanto isso, o setor de telecomunicações deve ter um ambiente um pouquinho mais desafiador durante 2019. E temos uma visão mais cautelosa para as empresas do setor por conta das surpresas negativas no segmento de celulares nas últimas divulgações de resultados. Para a TOTVS, a nossa recomendação é de compra com preço-alvo de R$ 37,00, enquanto para a Linx também temos recomendação de compra, mais um preço-alvo de R$ 31,00. Passando agora para o setor de varejo, para o ano de 2019, a gente tem uma visão otimista com relação a ele, já que esperamos que a aceleração do crescimento dos varejistas venha a ocorrer. Esperamos que isso esteja suportado com uma maior confiança do consumidor, aceleração do crescimento de crédito e uma continuidade lenta, porém gradual, da redução da taxa de desemprego. CVC é a nossa principal escolha no setor, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 63,00. Bom, da minha parte é isso, e agora eu vou passar para a Jéssica para falar um pouquinho mais sobre as perspectivas gráficas do Ibovespa durante o ano de 2019. Obrigada! Muito obrigada, Maju, Cataldo, Maria Clara. E agora, dando continuidade ao nosso programa, eu vou começar mostrando para vocês quais são as nossas expectativas e projeções para o Ibovespa pela ótica gráfica. Assim como a nossa equipe fundamentalista, a gente também tem uma visão positiva e consegue visualizar o Ibovespa ano que vem na casa dos 112 mil pontos. Na sequência, alguns ativos foram destaques aí pela ótica fundamentalista e a gente também separou o gráfico deles, que vale a pena estar comentando. Eles seguem também numa clara tendência de alta para o longo prazo e esses ativos que eu vou comentar na sequência são CEMIG, Banco do Brasil e Usiminas. Agora a gente vai começar pelo gráfico do Ibovespa, um gráfico aí de longo prazo em escala mensal. Aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa, como eu comentei para vocês, vinha trabalhando dentro de uma congestão triangular durante alguns anos. Em agosto de 2017 superou o teto dessa congestão triangular. A gente pode ver que a projeção dessa congestão triangular pode levar o Ibovespa até a casa dos 112 mil pontos, que seria aí o cenário base da nossa equipe fundamentalista. A gente percebe que antes de atingir os 112 mil pontos, os objetivos intermediários do Ibovespa seriam na casa dos 91.500, próximo à sua máxima histórica, e mais acima na região dos 96.362. Então a gente ainda segue aí com uma tendência clara de alta para o Ibovespa. Passando agora para os ativos que eu falei anteriormente, começando aí por Banco do Brasil, trabalha próximo à sua máxima histórica, marcada nos 45,80, e no rompimento desse patamar, seu primeiro objetivo projetado de alta ficaria ali na região dos R$ 50,28 aproximadamente. Então a gente pode ver aqui tendência clara de alta para as ações de Banco do Brasil. Passando agora para a CEMIG, a gente pode ver que vem aí de uma forte alta, alguns meses com uma alta acentuada. Trabalhou aí durante um longo período também dentro de uma congestão triangular. Em outubro desse ano venceu aí o teto dessa congestão e a gente pode ver que a projeção dessa congestão triangular tem espaço para levar o ativo de volta aí para sua máxima histórica marcada na casa dos 14,27, seguindo aí sua tendência de alta também. E por fim, temos aí as ações de Usiminas, o ZIN 5, onde a gente pode ver que no gráfico mensal segue aí trabalhando dentro de uma congestão triangular. A gente pode ver que o teto dessa congestão passa nos 12,30 e o piso na região dos 8,10, mas ainda assim recuou para testar esse piso nos 8,10, voltou a subir e agora tem espaço aí para buscar um primeiro objetivo de alta nos 12,30. Superando os 12,30, a gente pode ver que a projeção dessa alta seria uma projeção bem mais longa. A gente poderia ver aí no longo prazo as ações de Usiminas na casa dos R$ 25,70. Bom, e essas são as nossas projeções, expectativas para 2019. Espero que todos tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a audiência de vocês e desejando bons negócios.